Gestão educacional umbandista. Estamos aí nos aproximando do término dos conteúdos. Esse é o módulo 9 desse estágio online, né? Estágio híbrido, vamos colocar dessa forma. Como eu já falei nos outros vídeos aí, esse estágio faz parte da minha formação. Meu nome é Eduardo, sou estudante de Ciências da Religião pela Faculdade Uninter. Essa modalidade de estágio, como eu sempre repito em todos os vídeos, principalmente para quem está caindo de paraquedas aqui nos conteúdos, é uma modalidade que foi autorizada pelo Ministério da Educação em virtude da pandemia da Covid-19. Os estabelecimentos de ensino ainda não voltaram às suas atividades regulares, então não existe ainda a capacidade logística sanitária para comportar todos os alunos, né, que estão terminando a sua graduação e precisam desse estágio para complementar ou completar a sua formação. Então ainda está sendo desenvolvido dessa forma por aqueles que assim o desejarem, certo? Aqueles que se sentem mais à vontade com o conteúdo presencial, em participar do conteúdo presencial, ainda vai ser autorizado, ainda vai ser não, né? Foi autorizado que essas pessoas aí aguardem, né, o retorno de forma regular das aulas e consigam terminar, enfim, aí a sua graduação. Beleza? Esse assunto aqui, como eu sempre tenho batido ao longo dos conteúdos para a comunidade umbandista, comunidade terreiro, né? Eu falo umbandista porque é o foco do meu conteúdo e de todos que eu tenho realizado os estágios, são todos voltados para uma visão, uma prática umbandista, mas também poderia ser aplicado, por que não, por um terreiro de nação, de candomblé ou né, de outra religião, manifestação religiosa de matriz africana sem problema nenhum. A ideia é justamente direcionar ou ajudar a padronizar a doutrina, a visão espiritualística que aquela casa possui, né, compilar, formatar isso aí de formas que quem chegue, né, quem venha de fora ou quem seja de outro segmento religioso consiga, através dessa gestão, entender, né, os conceitos, os fundamentos, compreender e respeitar a religião umbandista, né? No meu caso aqui, e religião de matriz africana numa visão mais geral, mais abrangente, beleza? Vamos lá. Então, esse conteúdo é o conteúdo de número 9, né? E o assunto é o programa doutrinário. Né? O que seria o programa doutrinário? Todas as matérias na escola regular, né, na escola tradicional, elas têm programas ou planos de disciplinas que vão orientar o que né, aquele aluno precisa aprender para lograr êxito naquela série específica. Então, biologia, o que ele tem que aprender no quinto ano? Tem que aprender citologia, tem que aprender dentro da parte de citologia, o que ele tem que aprender? Os componentes, funcionamento dos componentes da célula. Então, na escola regular, né, na metodologia tradicional, existe essa divisão, esse planejamento, essa preparação para que aquele universo escolar ali consiga receber todo esse conhecimento, assimilar, compreender, né, todo esse conhecimento e, mediante, né, questionamentos, provas, testes, enfim, demonstrar, né, que conseguiram de fato absorver esse conhecimento e, como consequência disso, mostrar ou demonstrar que estão aptos para passar para o próximo nível, certo?
Então essa é a ideia. Se você tem isso numa formação acadêmica tradicional, por que você não teria numa formação acadêmica religiosa, vamos colocar dessa forma, né? E a gente vê muita bagunça, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a Umbanda ela tem unidade e diversidade, mas a gente vê muita gente perdida porque você não tem dentro dos terreiros planos de disciplina. Não é comum você ver isso, né? Plano de disciplina, programas de doutrina, bases bibliográficas padronizadas que direcionem ali os fundamentos doutrinários daquela casa. Essa parte de gestão escolar no ambiente de terreiro ainda é muito nova, tá? Então é importante a gente continuar trabalhando isso aí. Então, quais que são os objetivos desse conteúdo específico? Então, identificar o que é o programa doutrinário, compreender a importância da adoção de um programa doutrinário para uma casa umbandista, apresentar as partes componentes do programa doutrinário, apresentar um modelo de programa doutrinário. Então, para começar o assunto, né? Esse programa doutrinário não é algo que surgiu da minha cabeça, né? Não é algo autoral, né? Quando a gente não tem um ponto de partida, uma base né? Para iniciar aquilo que a gente está montando, né? Na nossa mente, a gente tem que pegar referências e fontes que nos deem os alicerces necessários para a gente colocar no papel aquilo que está na nossa cabeça, tá? Então, houve uma inspiração, né, para que isso fosse apresentado aqui nesse conteúdo. Já partindo desse pressuposto, então esse programa aqui, eu não quero empurrar esse programa para como se fosse algo obrigatório, como se fosse imutável. Não, isso aqui é para dar um norte. Pô, existe, existe, tem como eu fazer, tem como eu dividir, tem como eu pegar o conhecimento da minha casa, compilar, esmiuçá-lo, né, transformá-lo em um plano de disciplinas ou num programa doutrinário e a partir de agora todos os médios da minha casa vão receber a mesma formação religiosa. Se os médios da minha casa saírem para formar as suas casas, eles já têm uma base doutrinária para aplicar com seus futuros médios e por aí vai. Certo? A raiz não se perde, a doutrina não se perde e fica mais fácil para o dirigente, para a sua comunidade, bater os objetivos que aquela casa se propõe no termo de doutrina religiosa. Beleza? Então, para a gente alcançar esses objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar a capacitação, o programa doutrinário, dentro do programa doutrinário, né? Aí vamos esmiuçá-lo, né? Vamos falar sobre a introdução desse programa doutrinário, que são vários itens que abordam vários assuntos específicos. Vamos falar sobre a distribuição do tempo de aulas, né? Qual a carga horária cada matéria vai possuir. Essa é a ideia. Ficha de controle de aprendizagem, né? A FICA, que seria aí uma ficha onde a gente vai colocar lá os objetivos das matérias, se foram alcançados ou não por aquele aluno específico. É uma forma de controle, né? É uma ferramenta de controle. A gente tem então a matéria, a disciplina Fundamentos Doutrinários. E aquele aluno, ele não conseguiu lograr isso, ele não alcançou os objetivos daquela matéria Fundamentos Doutrinários. Então, eu já sei que eu vou ter que colocar uma aula extra, eu vou ter que dar uma atenção maior para aquele aluno antes de colocar ele numa função no terreiro. É um mecanismo, uma ferramenta de controle. Não necessariamente essa ficha vai servir como uma ferramenta de exclusão. Eu vou excluí-lo de algum processo seletivo ou vou excluí-lo de alguma função. Não, mas serve para eu ter uma noção da capacidade daquele médio e as possíveis deficiências que ele pode apresentar ao longo do desempenho do cargo e ou função.
Beleza? Bem simples isso aí. Por último aí a gente vai abordar as matérias dentro do programa doutrinário. Então, como eu falei nos conteúdos anteriores, eu visualizo a formação religiosa umbandista dentro de níveis de capacitação, né? O mal do médium umbandista é que ele quer aprender, acabou de entrar no terreiro, ele quer aprender tudo de uma vez só, né? E nenhum ambiente acadêmico, nenhum ambiente escolar você aprende tudo de uma vez só, né? Cada etapa ela é um pré-requisito para você aprender outra. E na formação religiosa não seria diferente. Não tem como eu sair ensinando conceitos fundamentos doutrinários acerca da Umbanda se o neófito, o médium iniciante, ele não sabe nem o que é Umbanda, quando surgiu, como surgiu, o que atrapalhava o seu desenvolvimento e não tem. Então, primeiro o bebê nasce, depois o nenê começa a engatinhar, depois começa a andar. Então, fases. E essas fases devem ser respeitadas, ok? Então, sem objetivos definidos, somente por acaso chegaremos a algum lugar. Então, bem simples, bem resumido, você tem o objetivo de fomentar a doutrina, de criar a doutrina, de disseminar a doutrina, de ter médiuns capacitados, você tem que criar objetivos para que isso seja alcançado. Você tem que criar objetivos para que isso seja alcançado. Eu quero um médium que seja doutrinariamente muito bem capacitado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou largar um monte de livro na mão dele e deixar ele se matar de ler? Como é que eu vou ter a certeza de que esse médium está assimilando a doutrina da forma como a casa entende e interpreta a doutrina? Não, então não tem como eu deixar ele estudando sozinho. Então eu tenho que começar a criar um ambiente escolar, promover aula, palestra, seminário, workshop, etc. Então como é que eu vou fazer isso? Eu tenho espaço físico para isso? Eu tenho meios auxiliares, né, para poder começar a apresentar as aulas? Não, não tem. Beleza. Então tem que fazer aquisição, preparação disso aí. Eu tenho uma fonte bibliográfica que me ampara ou que me dá um norte? Não, não tenho. Então, que eu tenho que ler ou quais autores têm uma visão, né, que a minha casa possui? Esses. Esse aqui é de outra doutrina, mas nesse assunto específico ele tem a visão exata do que a casa. Ok, então esse autor nesse assunto específico será utilizado. Então, se você não se planejar, né, não colocar na ponta do lápis, não planejar, não começar a envidar esforços para que esses objetivos, através dos planejamentos, sejam colocados, né, de uma forma praticável, só por acaso você vai ter, né, uma comunidade homogênea no que tange aí a parte doutrinária. Quero ter médiuns excepcionais, com bastante conhecimento doutrinário, né, filosófico, não sei. Então tem que preparar esse pessoal da forma como eu acho que um médium excepcional tem que ser. Para eu preparar esse pessoal, eu preciso de planejamento, beleza? Então, capacitação. Isso aqui, para quem está atento, quando a gente começou a falar dos níveis de capacitação, esse texto aqui é o texto exato que estava no conteúdo que a gente versava sobre capacitação, ok? É para fixar de fato o que a gente quer com essa capacitação. Quando a gente fala de programa doutrinário, eu falei, a gente tem que raciocinar, pensar em diferentes níveis de capacitação. Esses diferentes níveis de capacitação aí vão ser variáveis e qual o elemento que vai influenciar esse nível de capacitação? É a realidade doutrinária de cada casa. Se na tua casa você tem 8 degraus ou 8 obrigações que a pessoa tem que fazer, 8 níveis de hierárquicos, então você vai ter 8 níveis de capacitação. Porque você não pode fazer uma obrigação só por fazer a obrigação.
ou dar uma guia só por dar, né? Cada passo no terreiro é uma responsabilidade nova. Então, se é uma responsabilidade nova, coisas novas aquele médium, aquele indivíduo tem que saber ou tem que ser responsável por, certo? Então, a pessoa vai iniciar, vai entrar na corrente, ela nunca viu Umbanda na vida dela. Opa, ela tem que ter uma carga horária, um tipo de capacitação. Ela fez a capacitação, entrou, faz parte da corrente. Agora eu quero botar esse médium específico para, por exemplo, começar a trabalhar como cambono ou, enfim, opa, é outra capacitação. Então agora eu tenho que é, ter outra formação, passar outros conhecimentos, outros fundamentos doutrinários, ok? Essa é a ideia. Então, deve-se ter em mente que o exercício da mediunidade implica em, direta ou indiretamente, influenciar a vida de pessoas. Dessa forma, para minimizar quaisquer riscos ou danos à saúde de terceiros, se faz necessário possuir um corpo mediúnico capacitado para exercer as atividades de terreiro. Capacitado, corpo mediúnico capacitado, capacitação. Essa é a ideia. E o programa doutrinário é uma ferramenta de apoio à capacitação. Cada capacitação vai ter um programa doutrinário específico, certo? Esse é um nome, né, a nomenclatura que a gente está lançando para poder dar um norte, direcionar, mas se você gostar da ideia e quiser implementar isso no seu terreiro, você não necessariamente você precisa chamar de programa doutrinário, você pode chamar de plano de disciplina, de, né, programa de formação, não sei, mas o que tem que ficar é o objetivo do programa. Então, programa doutrinário. Programa doutrinário, né, vulgo PD, é uma ferramenta que tem por finalidade capacitar os médios da casa umbandista, regulando as matérias e carga horária necessárias, com o objetivo de habilitá-los para desempenhar com eficiência e responsabilidade as funções mediúnicas e administrativas dentro da casa umbandista. Então, ferramenta. Ao longo desses, esse é o nono, né? Ao longo desses 9 conteúdos, a gente pôde trabalhar, verificar diversas ferramentas, né? O plano de aulas é uma ferramenta, o quadro de trabalho é uma ferramenta, os meios auxiliares de aulas são outras ferramentas. O programa doutrinário é mais uma ferramenta apresentada para ser implementada uma gestão escolar dentro de um terreiro, certo? Então, qual que é a finalidade do programa doutrinário? Capacitar, né? Não capacitar, né? Orientar a capacitação, vamos colocar dessa forma, dos médios da casa umbandista, regulando as matérias. Então, ele vai falar qual matéria que aquele nível específico tem que ter. Então, no nível 1, ele tem que ver história da Umbanda, ele tem que ver fundamentos básicos de mediunidade, ele tem que ver fundamentos doutrinários básicos da Umbanda, ele tem que aprender um mínimo de prática de terreiro, né? Práticas de terreiro. Como assim prática de terreiro? Ele tem que saber quando ele tem que chegar no terreiro, ele tem que vestir o branco dele, que ele não pode vir com a roupa branca de casa, que ele tem que vestir no terreiro. Ele tem que saber que ele tem que tomar o banho dele de descarrego, né? Que ele pode tomar antes de ir para o terreiro, ou de preferência no terreiro, leva num pote, numa garrafa, enfim, e toma o banho dele. Se o terreiro tiver, né, vestiário, banheiro, toma banho de descarrego dentro do terreiro dele. Ele tem que saber quando ele chegar, ele tem que saudar os mais velhos, ele tem que saudar o dirigente, ele tem que saudar o gongá, ele tem que acender as velas, né, firmar as velas dele. Então, o básico de conduta de terreiro, vamos colocar dessa forma, né, ou rotinas de terreiro. E carga horária necessárias com o objetivo de habilitá-los para desempenhar com eficiência e responsabilidade as funções mediúnicas. Então, carga horária.
o programa doutrinário também vai orientar a carga horária. Mas quem que vai de fato bater o martelo? O dirigente. Talvez naquele ano ele ache que o grupamento dele precisa ter um pouco mais de instrução sobre a história da Umbanda. Então a carga horária no programa doutrinário inicialmente era 12 horas, ele pode botar para 16, para 20, a cargo do dirigente. Ele que bate o martelo final com relação a isso aí. Tá? E eu dividi aqui, ó, funções mediúnicas, porque a parte doutrinária acaba se tornando um pouco o foco, mas existe também a parte administrativa, né? As funções administrativas dentro da casa umbandista, né? O secretário, o tesoureiro, o presidente, o, né, pessoal da assistência social. Então tem diversas funções, atribuições dentro daquela casa umbandista específica que ele também tem que ter uma visão do geral para poder empregar. Ah, como assim? O que tem a ver? Vamos supor que ele está numa sessão de gestão de material dentro daquela casa umbandista, né? É, e, e ele tem que fazer uma obra, ou ele tem que fazer uma aquisição de algum material. Então ele tem que saber qual que é a realidade do terreiro para ele poder empregar melhor recurso. Por exemplo, ele está com recurso para poder comprar louça. Então ele tem que saber, aqui faz obrigação, tal, precisa de tantos copos, precisa de tantos pires, precisa de tantos alguidares, né? Então ele tendo essa noção do que é feito, como é feito, ele pode ir lá fazer o cálculo, olhar o depósito, ver o que precisa, o que não precisa, otimizar a utilização do recurso material e financeiro. É uma ideia meio, né, geral, né? Abrange muito aqui, mas em linhas gerais, sendo repetitivo, é isso aí, ok? Não adianta você colocar um camarada numa função administrativa, porque a função administrativa ela é voltada para o religioso espiritual, se ele não tem a compreensão do todo, não sabe que está tudo interligado. Então, o programa doutrinário ele será estruturado, ele será confeccionado de acordo com a realidade de cada casa. Foi o que eu falei, né? Então, cada casa é uma casa. Eu vou passar aqui depois um modelo de programa doutrinário. E esse modelo aí, como o próprio nome diz, autoexplicativo é um modelo. Ele pode ou não ser seguido, ele pode ou não ser alterado. Isso aí vai variar de acordo com a realidade de cada casa. Porém, aqui eu não vou. O programa doutrinário que eu estou usando de modelo, eu não estou num quadro completo de matérias. Então eu não saí botando tudo. Eu botei duas matérias ali só para exemplificar como é que ficaria esmiuçado na prática. Mas esse programa, esse PD, vai ser estruturado de acordo com a realidade de cada casa. Ah, como assim? Então, às vezes, né? Às vezes não, mas tem casa que ela acredita nas 7 linhas, né, da Umbanda de uma forma, com 7 orixás. Tem outra vertente que acredita nas 7 linhas com 14, em par. Tem outras que acreditam em uma sequência, né? Então, o programa doutrinário ele vai ser balizado de acordo com a realidade espiritual daquela casa umbandista específica, né? Não tem amarrado o conteúdo programático. O conteúdo programático é da casa. Então, o que vai ser colocado ali como as matérias, né, e os objetivos das matérias, quem vai definir isso aí é o dirigente, tá? Então, dessa forma, o programa doutrinário será diferente conforme a doutrina de cada casa. O dirigente ele pode simplesmente pegar a raiz dele e formatar, né, jogando dentro de um programa doutrinário. Minha raiz é essa, eu aprendi assim e é isso aqui. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, procura outra casa que se adeque. O mundo é livre, cada um procura aquilo que lhe faça feliz, normal,
né? O pessoal não tem que ficar traumatizado com isso. O dirigente pode pegar os mais velhos, os coroados, e trabalhar dentro de uma, inclusive é um dos conteúdos futuros nossos aí, dentro de uma gestão participativa, né? Montar a grade curricular, porque às vezes o dirigente ele interpreta de uma forma, só que o outro médium coroado, o médium mais antigo, ele já tem uma outra visão, então você acaba fazendo uma junção de visões ali, de experiências e formando um conteúdo programático. E além, né, ou como última possibilidade, não última, né, porque as possibilidades não se esgotam, mas como último exemplo aqui, ele podia, através de uma assembleia, vamos colocar dessa forma, ou uma reunião, ao invés de pegar só os mais velhos, ele podia pegar toda a comunidade do terreiro, do médium que está iniciando ao médium mais antigo, e bater pontos ali que o pessoal acha que poderiam somar ou ser positivos para esse programa doutrinário específico, ok? As possibilidades, como eu disse, são muitas, né? Mas no momento, eu consigo visualizar essas três possibilidades para a confecção produtiva de um programa doutrinário, beleza? Então, essa aqui seria uma capa, né, do programa doutrinário. Quando eu abrir o programa doutrinário no outro aplicativo aqui de leitura de PDF, vocês vão ver essa mesma capa aí, mas é só para vocês terem uma ideia. Aqui está o símbolo aqui que eu sempre uso em todos os conteúdos, que eu já expliquei no estágio anterior o que significa, né? Embaixo aqui, programa doutrinário, poderia ser o plano de aulas, poderia ser programa de formação, ou eu não sei, poderia ser um outro nome qualquer, né? E ao invés desse símbolo aqui, poderia ser a bandeira da Umbanda, poderia ser o símbolo da casa específica, enfim. E ali eu botei nível 1 porque é como eu visualizo diferentes níveis de capacitação. E isso aqui também, se a pessoa quiser utilizar como exemplo, não necessariamente vai estar na capa, entendeu? Não necessariamente vai estar, poderia colocar ali o grau, né? Igual lá o Mirim tem os graus, né? Bojaguaçu, Bojamirim, não sei o que. Então poderia estar aqui o nível que a pessoa teria que se capacitar para alcançar o próximo grau hierárquico, beleza? Então, para fins didáticos e procurando exemplificar de que forma seria empregado o programa doutrinário, apresentaremos a seguir um modelo de estrutura do PD. Então, esse modelo de estrutura é o que eu estou apresentando aqui, mas que às vezes o dirigente ele está olhando aqui, assistindo esse conteúdo e ele já está visualizando outras coisas que poderiam estar inseridas no programa doutrinário. Então, isso aqui não é amarrado e não é fechado, né? Isso aqui é facilmente alterável, tá? Como eu disse, é um modelo para quem está partindo do zero, né? Então, esse modelo aqui conta com 3, 4 subdivisões. Então, uma introdução, quando eu mostrar o modelo, vocês vão ver que é a parte mais robusta do programa doutrinário. Distribuição do tempo de aulas, né? Vocês vão ver lá a ficha com a carga horária de cada conteúdo dentro de cada nível de capacitação. A ficha controle de aprendizagem, né? A FICA, que é a ferramenta ali que vai mostrar o aproveitamento por parte do aluno ali, e as matérias que compõem o programa doutrinário. Então, a introdução do programa doutrinário. Então, a introdução
como eu falei, ele é a parte, a introdução que não é introdução, entende? Essa é a ideia. Poderia ser trocado o nome, poderia não estar como introdução, enfim. Então, dentro da introdução do programa doutrinário, eu acredito que introdução é introdução porque o foco do programa doutrinário não seria isso aqui, né? E sim a parte da subdivisão das matérias e do controle de aulas e carga horária. Mas, como eu falei, isso aqui não é imutável. Vocês podem adaptar a realidade de vocês e aquilo que fique mais confortável para a cabeça de vocês. Então, finalidade. Neste item é explorada a finalidade daquele programa doutrinário específico. Então, lembra que eu falei de capacitação comum, né? A SIC, capacitação individual comum, e a CIE, que é a capacitação individual específica. Né? Vocês conseguem entender isso daí. Então, a finalidade, se é uma SIC de nível 1, então, finalidade deste programa doutrinário: capacitar os médios iniciantes, capacitar os médios iniciantes a ingressar na casa umbandista, habilitar o médio iniciante a compreender o básico da doutrina umbandista. Entende? Essa é a ideia. É uma capacitação individual específica, então vai ter um programa doutrinário específico. Você quer formar um cambono, então habilitar o médio da casa X a ocupar, a desempenhar as funções de cambone dentro da casa. Então a finalidade, a ideia é essa, é dizer para que serve, a que fim se destina este programa doutrinário. É bem autoexplicativo. Referências. Então neste item são apresentadas as fontes, né, que serviram de base para a elaboração do PD, as fontes bibliográficas. Então nessa parte de referência, você vai pegar todo o livro que você utilizou para produzir aquele conteúdo específico, né, para chegar a uma verdade doutrinária daquela casa, e vai colocar ali na referência. Aí não falei de antemão, né? Sempre falo, mas eu esqueci. Eu moro perto de uma rua principal aqui, então é muito movimento de pessoas, carro, moto, pessoal com som, final de semana. Então, se o pessoal ouvir algum som aí, alguma música aí, já peço desculpas de antemão, ok? Então, continuando. Nesse item de referência, você vai pegar toda a base bibliográfica, né, que você utilizou ou que tenha o mesmo fundamento doutrinário que a sua casa, e vai colocar ali. Então para falar de história da Umbanda, eu peguei lá o livro lá, História da Umbanda do Diamantino Trindade. Peguei o História da Umbanda do Alexandre Comino, então vou colocar nas referências o livro, nome do autor. Posso colocar editora? Pode, não pode. A ideia é o livro, né? E o nome do autor. Aí o aluno que tiver mais interessado ou que tiver mais possibilidade financeira, desejar fazer aquisição dessa fonte bibliográfica para estudar e tal, ele já olha ali, já, opa, então esse conteúdo aqui foi montado utilizando como fonte aqui o Diamantino Fernandes Trindade e o Alexandre Comino. Então ele vai lá na estante virtual, estou fazendo propaganda não, vai lá na estante virtual, vai lá na Saraiva, compra o livrinho dele, quando ele estiver em casa, ele dá aquela papirada, aquela estudada. Beleza? Bem fácil aí, bem autoexplicativo. Então, objetivos da capacitação individual. Então, neste item são apresentados quais objetivos devem ser alcançados pelos alunos naquele nível de capacitação do programa doutrinário específico, né? O programa doutrinário que a gente está tratando. Então, se é uma capacitação de nível 1, por exemplo, então quais são os objetivos de capacitação individual?
Então, ajudar o médium iniciante a exercer uma fé raciocinada, habilitar o médium iniciante a ocupar funções e cargos dentro da casa no nível 1 de capacitação, habilitar o médio iniciante a compreender os fundamentos básicos da mediunidade, habilitar o médio iniciante a compreender os fundamentos doutrinários básicos da Umbanda. Então, essa é a ideia. Então, elencar, lembra que a gente falou no começo lá, sem objetivos, né? Só por acaso chegaremos. Então, essa é a ideia. Então, elencar todos os objetivos que você tem que alcançar durante aquela formação para com aquele médium específico. Então ele tem que estar saindo daqui sabendo A, B, C e D. Ah, mas e E? Não, é num outro nível de capacitação. Ele tem que sair daqui sabendo A, B, C e D. Chegou ali no final da capacitação, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Ele aprendeu A, B, C e D? Aprendeu. Ok. Então, a partir de agora, ele está apto a ocupar as funções daquela casa e, e né, aí vai depender da realidade de cada casa, fazer a próxima obrigação, né? Poderia ser um pré-requisito, vamos colocar dessa forma. Poxa, Eduardo, um pré-requisito é cada médium, né? Cada dirigente tem uma cabeça, mas você poderia usar a capacitação como um pré-requisito para a pessoa fazer a obrigação, ou como um pré-requisito para a pessoa entrar na casa. Ou você pode fazer como um pós, né? Eu acho que aquele médium está próximo para passar, né? Tá pronto para passar para o próximo nível, ok. Então ele faz a obrigação correspondente, se a sua casa tiver, porque eu sei que nem todas têm, né? Mas ele faz a obrigação correspondente ao próximo nível, né? Porém, ele só vai exercer as funções que aquela nova obrigação exigem após um novo nível de capacitação, né? Mas, como eu estou falando, isso aí são ideias e cada cabeça é uma cabeça, cada dirigente, né, tem uma realidade, tem uma forma de pensar. Estrutura da capacitação. Então, neste item é exposto como está estruturada aquela capacitação. São apresentados os módulos que a compõem. Além disso, apresenta sua duração e a sua forma de ingresso. Então, vamos lá. Nesse item é exposto como está estruturada aquela capacitação. Estruturada em quantos módulos? São quantos módulos essa capacitação? Ah, eu tenho 4 módulos específicos. Eu tenho um módulo História da Umbanda, eu tenho um módulo Fundamentos Doutrinários, eu tenho um módulo Fundamentos Mediúnicos e tenho um módulo de Rotina de Terreiro, por exemplo. 4 módulos. Então, dentro do módulo História da Umbanda, o que eu vou estudar? História da Umbanda, autoexplicativo. Dentro do módulo Fundamentos Mediúnicos, né? Não, Fundamentos Doutrinários, o que eu vou estudar dentro dos Fundamentos Doutrinários? Ah, o que é abater a cabeça? Quem que é Deus na visão umbandista? Por que que usa roupa branca? Por que que essas coisas básicas que todo médio iniciante pergunta e tem que saber. Ah, no básico de mediunidade. Então, o que que eu tenho que saber nesse módulo? Ah, o que que é um médium? Quais os tipos de mediunidade? Os graus de mediunidade? Como que a mediunidade, a Kardec, vamos colocar dessa forma, a doutrina kardecista se uniu, se fundiu com a Umbanda. Então são essas coisas que têm que ser trabalhadas. Ah, rotina de terreiro. Nesse módulo, o que eu tenho que ver? Ah,
preceito. Eu posso botar o preceito no fundamento doutrinário, eu posso botar o preceito no rotina de terreiro, por exemplo. Rotina de terreiro, o que é que eu tenho que fazer ou saber no meu nível de capacitação. Então eu tenho que chegar, tenho que botar a roupa branca, tenho que bater a cabeça, cumprimentar os mais velhos, é, saber como me portar dentro do terreiro ao longo da sessão, nos intervalos, etc. Então essa é a ideia da estruturação, né? Quando a gente fala de estruturação do módulo, essa é a ideia. Além disso, apresenta sua duração. Então, nesse item vai estar ali explícito quanto tempo vai durar essa capacitação. Eduardo, quanto tempo vai durar? Depende. Depende do dirigente, depende da realidade de cada casa, depende da carga horária de cada módulo, depende se o dirigente vai botar aula todo dia, se o dirigente vai botar aula uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então é tudo muito relativo, né? Então se ele conseguir dar aulas, que eu acho meio difícil, né? Mas vamos dizer que ele consiga dar aulas todos os dias, né? Até porque as pessoas trabalham e tal, é complicado, né? Mas vamos supor que ele consiga dar aulas todos os dias, 1 hora de aula todos os dias. E a história da Umbanda, ele tem 12, a carga horária são 12 horas. Então, se ele consegue dar aula em todo dia, então em 12 dias ele acabou um módulo. Vamos supor que fundamentos doutrinários tem 24 horas, né? Em 36 dias ele acabou o outro módulo. Vamos supor que a rotina de terreiro tenha 4 horas, 40 horas, né? 4 horas, 4 dias, 36 dias, 40 dias. Eu tô ficando doido já aqui com essas contas aqui. Então, 40 dias ele matou 3 módulos. Vamos supor que o fundamento básico da mediunidade ele tenha também 24 horas. Então, em 64 dias, ele matou todo o conteúdo programático do nível 1, se ele conseguir dar aula todos os dias, que eu acho que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas estamos no mundo das ideias aqui. Então, em 2 meses e 4 dias, ele acabou o módulo. Entende como a coisa é variável? Então, vamos supor que ele consiga dar aula uma vez na semana somente. Então, o módulo que a gente idealizou aqui de 2 meses e 4 dias, ele vai se estender. Ele vai ser feito em 6 meses, ele vai ser feito em 1 ano. Então, tudo depende da disponibilidade do dirigente e da disponibilidade do corpo mediúnico. Lembrando que, como já foi tratado no módulo anterior, o ideal é que a capacitação, cada nível, ela seja realizada de forma centralizada. Não tem condição de a gente estar pegando um por um, mão por mão e capacitando individualmente, né? Ele tem que otimizar o tempo dele e as ferramentas que ele possui, ok? E por último aqui apresenta sua forma de ingresso, né? Que nada mais é que o que cada médium precisa para ingressar em cada módulo específico. Então, se a pessoa vai iniciar, né, muitas das vezes você não precisa colocar um critério muito alto para inscrição, seleção, matrícula e tal, né? Só que você pode colocar como pré-requisito para poder ingressar no seu terreiro, por exemplo, né? Quem quiser fazer pode fazer, não tem problema, mas nem todos que fizerem vão entrar na corrente mediúnica. A pessoa já entra sabendo disso, né? E aí tá sabendo que vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar e tal.
Aí a pessoa vai ter um próximo nível de capacitação, capacitação nível 2. Ok, então para você fazer a capacitação nível 2, além do parecer favorável do dirigente, você tem que ter completado com aproveitamento a capacitação nível 1. Essa é a ideia, tipo, a forma de ingresso para a capacitação nível 2, ter concluído com aproveitamento da capacitação nível 1. Beleza? Autoexplicativo também isso aí. Então, direção da capacitação. Neste item são apresentados os responsáveis pelo processo de capacitação e suas respectivas atribuições. Então, aqui nesse item vem falando das atribuições do dirigente espiritual, do diretor da capacitação, né? Se isso aqui, se o dirigente quiser, tá? Então, vamos supor que dentro da casa umbandista X existe uma seção doutrinária, ela só vê parte de doutrina. Então, o responsável por essa seção seria o chefe da seção de doutrina. E ele ou ela, poderia ser sempre o responsável pelas capacitações. Vamos supor que a casa não tem uma seção, uma divisão de doutrina. Então, o dirigente não teria o chefe da seção de doutrina. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia pegar entre os seus cabeças, entre os seus mais velhos, seus médiuns coroados, seus médiuns prontos, e escalar aleatoriamente ou médium de confiança ou um médium de notório saber como diretor da capacitação. Ou para prestigiar cada capacitação, você coloca um coroado como diretor. Entende? Isso aqui é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é uma forma de descentralizar a formação e prestigiar os médios mais antigos e também estimular a gestão participativa, ok? Lembrando que, por mais que ele delegue essa capacitação, no final a responsabilidade é dele. Então ele não pode delegar e largar para lá. Ele tem que delegar e acompanhar para ver se o responsável pela direção da capacitação está cobrando, está apresentando, né, aquilo que ele vê como ideal, ok? Não é delegar e cada um com seus problemas, não. Até porque depois, se o médio for mal formado ou for a capacitação for ruim, a responsabilidade vai recair sobre os ombros do dirigente, ok? Mesmo ele tendo delegado. Planejamento da capacitação. Então, nesse item são apresentados itens, ferramentas ou ações a serem tomadas que visem é, o planejamento daquela capacitação específica. Vamos lá. Como eu falei, tudo é planejamento, né? Tudo é planejamento. Então, se você não planejar de forma coerente e adequando os seus recursos materiais, meios auxiliares à sua realidade, a coisa não anda, né? Então, dentro dessa parte de planejamento da capacitação, então o dirigente ou o diretor indicado por ele tem que visualizar o que? As atividades que devem ser realizadas, os objetivos que devem ser alcançados, né? É começar a pensar, a trabalhar um quadro de trabalho, né? Especificando quais matérias e quando, em que locais elas vão ser ministradas, né? A ideia do planejamento é justamente essa, direcionar a capacitação e otimizar a sua execução, ok? Avaliação dos alunos. Então, nesse item serão explorados os métodos de avaliação e ou, né, classificação, se for o caso, né? Se você quiser fazer ali
prova com nota para ver quem foi melhor. Eu acho que não é o caso, porque você já começa a estimular uma competição, uma vaidade, um ego que não cabe dentro de uma comunidade religiosa, né? A ideia que eu visualizo é um apto e inapto e pessoas que precisem melhorar ou de reforço e nada de muita competição, não. Até porque isso aí acaba criando divergência dentro da comunidade, briga, inveja, etc. A ideia não é essa. Mas, como eu falei, cada dirigente é dirigente, cada cabeça na cabeça, cada um pensa de uma forma. Estrutura. Então, neste item são explicados em como o programa doutrinário está estruturado, bem como explicado o significado das legendas. Então, o programa doutrinário baseia-se na perspectiva de aula voltada para o desempenho das funções básicas, tarará, os objetivos de cada aula são apresentados como elemento auxiliar do educador. Então, ele vem colocando como ele foi montado. Olha, ele está montado em tantas aulas, objetivo X, para direcionar, né, para ser alcançado tais objetivos. E dentro da divisão das matérias existe um código que é para ser colocado no quadro de trabalho, para não ter que ficar escrevendo, todos os objetivos têm que ser alcançados. Então, colocado ali, a pessoa pega aquele código, olha no programa doutrinário, já consegue ver o que ela tem que aprender daquilo ali, tá? Então, a ideia é justamente apresentar uma estrutura básica, né, do programa doutrinário, ok? E normas complementares, né? Nada mais é do que a explicação de que esse programa doutrinário ele não é imutável. Ele não é imutável, tá? Então, com o aparecimento de uma nova doutrina, de um novo conhecimento, atualização de um livro, então normas complementares podem ser acrescentadas em forma de anexo a esse programa doutrinário. Às vezes nem em forma de anexo, né? Ele pode ser reformulado de acordo com as novas realidades existentes, ok? Distribuição do tempo de aulas. Então aqui nesse item é apresentado uma proposta para a distribuição do tempo, né, para o desenvolvimento do PD. O dirigente poderá, em função dos recursos disponíveis, das características dos alunos, né, disponibilidade de tempo, alterar a carga horária das matérias na distribuição sugerida, né? Então, o PD é do dirigente. A gente não tem aqui um órgão central de Umbanda que defina o que ingesse isso, não. Então, esse modelo de PD aqui era o dirigente. Então, ele viu que o pessoal tá com muita dificuldade em compreender os conhecimentos que estão sendo passados. Aí, o que ele faz? Ele pega, aumenta a carga horária. Ou ele tá vendo que aquela turma de formação ali, o pessoal tá rápido no raciocínio, tá assimilando tudo com muita facilidade. O que ele faz? Ele diminui a carga horária, porque tá acontecendo mais rápido, o conhecimento está sendo assimilado de uma maneira melhor, tá? O PD é do dirigente. Quem vai definir isso aqui na prática é o dirigente. Então aqui está um modelo, tá? Isso aqui não é para ser copiado ou a capacitação nível 1 é isso aqui que tem que ver. Não, é só um modelo para vocês terem uma ideia de como poderia ser mais ou menos estruturada a capacitação de nível básico, né? Nível 1. Então, História da Umbanda, 24 horas a carga horária. Fundamentos doutrinários, 80 horas a carga horária. Ervas na Umbanda, que também poderia estar inserido dentro do contexto de fundamentos doutrinários, 80 horas. Orixás na Umbanda, 12 horas. Guias e mentores, 20 horas. Esse conteúdo aqui também poderia ser uma disciplina só, tá? Poderia ser a disciplina Fundamentos Doutrinários. Pontos cantados na Umbanda, 8 horas. Liturgia umbandista, 12 horas. Dimensões do templo umbandista, 10 horas. Hierarquia do terreiro, 8 horas. O médium umbandista, 12 horas. Total do nível de capacitação, 198 horas. Tá?
Isso seria uma capacitação básica. Isso aí daria para ser realizado em 6 meses, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não sei, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ok? Então, esse aqui é um exemplo básico de distribuição de tempo. E cada nível de capacitação você teria essa distribuição. Porra, agora ele está passando para o próximo nível, ele está passando para o médium de banco, para o médium passista. Então, o que ele tem que saber? Fundamentos do passe. Seria uma nova disciplina aqui, né? Fluidificação de água, né? Preparação de chás, preparação de garrafadas, né? Ou então agora ele vai ter uma nova função, ele subiu um degrau e agora ele vai poder fazer a limpeza de algumas áreas restritas no terreiro, como, sei lá, o gongal, as tronqueiras. Então, básico de manutenção de instalações umbandistas. Chutei agora, tirei da cartola essa aqui. 4 horas, carga horária. Entende? Então, essa é a ideia. Ficha controle de aprendizagem. Então, ficha controle de aprendizagem, né, é um documento que visa acompanhar cada aluno em seu nível de capacitação, verificando se ele está alcançando os objetivos propostos em cada matéria. Não necessariamente a FICA, né, a ficha de controle de aprendizagem, ela vai ser de caráter eliminatório, né? Na real, ela serviria para acompanhamento, né? O nome já diz controle da aprendizagem. Saber quem precisa de uma atenção maior e quem eu posso já confiar que está compreendendo o que está sendo transmitido. Não há capacitação individual que possa ser conduzida satisfatoriamente sem o controle entre aspas, tá? Individual, né? Pode trocar a palavra controle por acompanhamento, né? Ficha de acompanhamento de aprendizagem. Os registros na ficha são de responsabilidade do diretor da capacitação, se existir, e serão submetidos à apreciação do dirigente do templo. Como eu falei, todas as responsabilidades são do dirigente, mesmo ele delegando alguma, são de responsabilidade do dirigente. Ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Não pode chegar um médium e tomar um procedimento errado no terreiro, ao dirigente ir lá brigar com o médium, mas aí quando ele vai olhar a ficha lá, aquele objetivo dele lá de rotina de terreiro não foi alcançado, ele não compreendeu, ele fez não por maldade fez por ignorância. Não pode acontecer isso, ok? Então aí tá um modelo da ficha de acompanhamento de aprendizagem, né? Então não tem nota, não tem tem as disciplinas ali vão ser lançadas, né? E se alcançou ou não os objetivos. Marca um X ali no sim ou no não. Acabou. Data que a ficha foi finalizada, né? Que normalmente vai ser no final. Ele vai preenchendo quando os módulos forem concluídos, né? E assina no final da capacitação. Então a data ali, o coordenador, ou diretor, ou dirigente, assina ali para saber quem foi que avaliou aquilo ali e atestou que aquele indivíduo não alcançou o objetivo naquela disciplina específica. Por que é interessante eu ter o nome da pessoa o coordenador, quem assinou isso aqui? Porque teoricamente essa pessoa é a pessoa que sabe o porquê aquele indivíduo não alcançou o objetivo naquela matéria. Ah, porque dificuldade na leitura, dificuldade de assimilação, falta de interesse. Então, eu tenho que saber também para controle, para acompanhamento do médium específico. Vamos falar agora das matérias, né? Nesse item são apresentados os objetivos propostos, né, que devem ser alcançados em cada matéria dentro de cada capacitação individual proposta. Os médiuns que forem encarregados da função de educador umbandista
devem, isso aqui é importante, tá? Porque a ideia da capacitação também, né, é habilitar os médios a atuarem no terreiro como educadores umbandistas, como palestrantes umbandistas. Muitas das vezes a carga fica toda nas costas do dirigente, e o dirigente não tem tempo para nada, porque é muita coisa que ele tem que coordenar, controlar e ele não consegue. Então, às vezes, uma palestra falando sobre um orixá, falando sobre uma data comemorativa, falando sobre. Poderia ser facilmente delegada a um outro médium, né? Que ele desempenharia a função sem problema nenhum, talvez até melhor que o dirigente, ok? O dirigente não é o senhor da verdade, tá? Ele tem missão, mas não é porque ele é dirigente que ele é o mais inteligente, que ele sabe tudo, todas as coisas, é o claro e evidente. Não, a gente tem que desmistificar essa ideia aí, tá? Então, os médicos foram encarregados da função de educador umbandista, muito importante isso aí, devem se preocupar em ministrar suas aulas de formas que todos os alunos alcancem os objetivos propostos e estejam em condições de passar para o próximo nível de capacitação. Então, o dirigente delegou a um médium que já fez a capacitação nível 1 falar sobre os pressupostos, né, sobre os antecedentes históricos, né, da anunciação da Umbanda. Então ele vai ter que falar sobre o Código Penal de 1980, vai falar sobre a Constituição, né, de 91, ele vai ter que falar sobre como a polícia e a Igreja Católica tratavam as religiões de matriz africana na época. Então ele tem que, olha, pega o programa doutrinário, olha os objetivos, vê o que ele tem que trabalhar e se certifica de que esses objetivos serão batidos durante a sua sessão de aula. Não tem mistério, né? Ele vai ver o código lá, vai procurar o programa doutrinário, vai ver qual que é a matéria. Do lado da matéria estão especificados os objetivos e o padrão mínimo que o aluno tem que alcançar. É só ele cumprir aquilo ali que ele vai para o 10. Ok? Então esse aqui é um exemplo que eu vou mostrar também no outro aplicativo de PDF aí. Então, primeira matéria, né? Item 1, História da Umbanda. Então, carga horária estimada 24 horas. Né? Pessoal, lembra que a gente viu isso aqui no controle não, no distribuição a tempo de aula, olha lá, o primeiro item, História da Umbanda, 24 horas. OK. Então, 24 horas bateu. 24 horas. Então, código 1AN1 é o código dessa matéria. A outra matéria, 1BN1. Se tivesse uma terceira matéria, 1CN1. Né? Então vai ser explicado isso aí quando eu mostrar o modelo. Então, 1 seria a matéria, né? História da Umbanda. Toda vez que o código começar com 1, então a gente vai saber que é falando sobre história da Umbanda. A, B, C, D, as letras que vêm logo imediatamente após o número, seriam o assunto. Então, 1A, precedentes históricos. 1B, religiões, religiões do Rio. 1C, vai ser, sei lá, Zélio de Moraes. Né? 1D, anunciação da história da Umbanda. Por aí vai. Ok? Então, o N1 que está ali nada mais é que o nível da capacitação. Então, 1AN1. Então, história da Umbanda, precedentes históricos, nível 1. Se fosse 1AN2, história da Umbanda, precedentes históricos, capacitação nível 2, por exemplo. Tá? E do lado, aí tem os objetivos, né? O que eu tenho que alcançar nesses objetivos, nesse assunto? Quais objetivos eu tenho que alcançar? Explicar os antecedentes históricos da anunciação da Umbanda no plano material, no plano físico, no mundo. Expor como a legislação vigente dificultava a prática da religião umbandista. Esses são os meus dois objetivos propostos. Padrão mínimo. No final da sessão de aula, o que o aluno tem que ter na cabeça dele? Então ele tem que identificar
quais legislações restringiam as práticas. Então ele tem que falar, se eu falar assim, qual legislação dificultava a prática da Umbanda no Brasil, né, no século XIX, final do século XIX, início do século XX. É falar, Código Penal de 1890, Constituição Federal de 1891. Simples, simples, ok? Identificar a relação entre a Igreja e o Estado antes da Constituição de 1891. Então, como é que era a Igreja e o Estado antes da Constituição? A gente fala, a religião e o governo se misturavam. Então, a Igreja usava o governo, né, para pegar desafeto político ou divergência religiosa. Então, essa é a ideia. Não precisa ser algo muito, né? Pode ser com as próprias palavras. Ele tem que entender o básico daquele assunto que está sendo explorado, né? Tem que ser nada muito acadêmico, mas ele tem que entender. Quando alguém perguntar para ele, ele tem que entender e explicar o que aquele assunto ali tem como base. Vamos colocar dessa forma, ok? E como conclusão aqui, vamos apresentar aqui um modelo de programa doutrinário. E pronto. Então, como eu mostrei para vocês lá no conteúdo, esse aqui seria a capa do programa doutrinário. Poderia ser o símbolo da casa, enfim, qualquer casa aqui. Poderia, se a pessoa colocar um desenho aqui de uma entidade ou uma bandeira da Umbanda, não sei. Isso aqui é o que eu sempre uso, sempre vou usar em todos os conteúdos. E a ideia é essa. Programa doutrinário, eu falei também que aqui ele podia colocar com outro nome, poderia colocar o nome da casa, ou poderia colocar formação mediúnica, enfim, nada é amarrado nisso aqui. E o nível da capacitação, aqui eu coloquei para ficar bem autoexplicativo, mas ele poderia colocar aqui o grau que essa capacitação se destina, né? E o exemplo que eu dei foi lá do Mirim, né? Bojaguaçu, Bojamirim, Morubixaba, enfim. Então, a frase lá da introdução, né? Sem objetivo definido, somente por acaso chegaremos a lugar algum. Primeira coisa que a gente tem no programa doutrinário é o índice, né? Então, já pro educador, ele bater o olho e já saber o que ele precisa, para o aluno já bater o olho e já saber o que ele precisa, onde que ele vai achar. Então, a gente tem a finalidade, introdução, olha o tamanho da introdução, lembra que eu falei que a introdução era uma parte grande? Então, tudo isso aqui foi parte da introdução. Finalidade, referência, objetivo de capacitação. Lembrando que todos esses itens aqui foram batidos lá no início desse conteúdo, tá? Concepção geral, duração, responsabilidade, avaliação, estrutura, característica, né? Ficha de tempo de aula, controle, as matérias. Aqui, após as matérias, vem a relação de matérias, né, que estão contidas nesse programa doutrinário. Então, a introdução. Ao longo deste programa doutrinário serão apresentadas ferramentas necessárias para capacitar os médicos iniciantes no primeiro degrau da casa, conseguindo assim habilitá-los para desempenhar com eficiência e responsabilidade as funções dentro da casa umbandista. Por que eu coloquei aqui primeiro degrau da casa? Porque esse é o capacitação de nível 1. Então, primeiro contato doutrinário que o médico iniciante vai ter dentro da casa, né? Então, finalidade. Esse programa doutrinário tem por finalidade regular o planejamento de capacitação individual comum nível 1, SIC, né? Nível 1, e define os objetivos que permitem padronizar a formação dos médicos iniciantes, nesta casa umbandista, para que desempenhem de forma satisfatória as funções existentes naquela casa umbandista específica, ok? Então, o item 2 aqui já vem com as referências, lembra que eu falei? Toda a literatura, bibliografia que norteia a parte doutrinária da sua casa. Então, eu coloquei aqui como exemplo, só para vocês entenderem, né? Então, o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni,
História da Umbanda, do Alexandre Comino, O Herói da Umbanda, do Tancredo da Silva Pinto, Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, Teologia de Umbanda e Suas Dimensões, do Ademir Barbosa Júnior. Então fui colocando toda uma referência bibliográfica, né, da onde eu vou tirar o conteúdo para poder ministrar as aulas que estão inseridas neste programa doutrinário específico. Se fosse um programa doutrinário de mão de Ofá, né, por exemplo, lá de um herveiro, eu quero formar um herveiro. Então, nas referências aqui, eu poderia ter um ou outro livro aqui, porque um ou outro aqui fala sobre ervas, né? Um ou outro fala sobre ervas, mas eu poderia na referência aqui ter só livro tratando sobre erva, né? Livro do Adriano Camargo, livro lá do Pierre Verger, livros falando sobre, né, EUE, ok? É o objetivo da capacitação individual nível 1. Então, cada capacitação vai ter um objetivo que tem que ser alcançado pelo dirigente, pelo diretor, pelos educadores umbandistas e seus auxiliares e principalmente pelo aluno, ok? Então, isso aqui não é... Cada nível vai ter os seus objetivos a serem alcançados. Então, a capacitação individual comum nível 1 tem os seguintes objetivos: ensinar os médiuns iniciantes os conceitos básicos da mediunidade, ensinar os médiuns iniciantes os conceitos básicos da Umbanda, habilitar o médium iniciante a ocupar as funções dentro de sua casa umbandista, habilitar o médium iniciante para futuramente ser um educador umbandista no nível 1 de capacitação. Importantíssimo isso aqui. Então, naquela folha de acompanhamento de aula, acompanhamento de aprendizagem, você já vai ver quem tem uma habilidade, uma facilidade maior, oratória, conhecimento doutrinário, parte de didática, para futuramente você empregar esse pessoal na parte de educação mediúnica, educação umbandista, ok? Propiciar ao médio iniciante ferramentas necessárias para exercer uma fé raciocinada, ele entender, né, aquilo que ele está praticando. E transmitir a história da Umbanda no Brasil ao longo do tempo. Então, esses são os objetivos que seriam da capacitação individual comum, né? Nível 1. Estrutura da capacitação. Então, a SIC nível 1 funcionará durante o primeiro trimestre do ano de atividades. A gente já falou sobre isso. Calendário de atividades anual, né? Então, dentro do calendário, do cronograma de atividades anual, as capacitações já vão ser definidas previamente no ano anterior. Então, ó, 2022 a gente vai ter a turma de capacitação nível 2, turma de capacitação nível 4. Por quê? Porque eu já tenho gente do nível 3 que vai fazer obrigação, vai para o próximo nível. Ok. Ah, mas em nível 1, ano que vem não tem, só no próximo. Ah, mas a pessoa quer entrar para o terreiro, então ela vai esperar um ano para poder se capacitar. A ideia é essa. Ah, o dirigente tem tempo, meios para poder bater todas as capacitações ao longo do ano inteiro. Parabéns. Então é o que eu falei. Está muito na mão do dirigente e dos seus auxiliares imediatos. Se ele tem essa capacidade, disponibilidade de meio, tempo para poder concluir, não de uma maneira displicente, né, de uma maneira eficiente e proveitosa, todas as capacitações, que ele o faça. É até melhor que ele tenha mais gente capacitada no seu quadro de médios, né? Mas a ideia é justamente você ter uma capacitação eficiente. Se para você ter uma capacitação eficiente, você não vai ter todos os níveis de capacitação o ano inteiro, que assim seja. Tem que priorizar a qualidade de médio capacitado, não a quantidade. Duração. Então, a capacitação individual comum nível 1 terá duração total de 12 semanas. Né? Eu falei isso aqui também é muito na mão do dirigente. Não necessariamente o programa vai ser batido. Ele pode criar o programa doutrinário dele de nível 1 esse ano. E no final do ano ele perceber que 12 semanas foram poucas. Então ele pega esse programa doutrinário dele, edita e bota lá. Então a partir do ano que vem, 16 semanas. Então vai muito do feeling do dirigente também. E aqui a estrutura, né? Primeiro módulo, História da Umbanda, então 4 semanas. Segundo módulo, Matriz Espírita da Umbanda, 6 semanas. Terceiro módulo, Fundamentos Doutrinário, 4 semanas. Quarto módulo, Rotina de Terreiro, 2 semanas. Então,
os módulos constantes no nível de capacitação, a duração de cada módulo. Quem vai bater é o dirigente. Isso aqui é tudo modelo para vocês conseguirem visualizar o todo, tá? Mas quem vai bater isso aqui é o dirigente, né? Inscrição e seleção. O indivíduo que deseja fazer parte do corpo mediúnico da casa deve inscrever-se para a capacitação individual comum nível 1, que será um pré-requisito. Não existirá a princípio nenhum impeditivo para a participação nesta capacitação específica, o que, porém, não garantirá sua inclusão no quadro de médios. Então, para entrar, tem que fazer essa capacitação. Ah, se eu fizer essa capacitação, vou estar na casa? Não necessariamente. Ok? Ah, eu já sou médium. Se isso aqui fosse um programa doutrinário de capacitação nível 2. Então, o indivíduo que deseja fazer a próxima obrigação ou gozar das prerrogativas da próxima função deverá concluir com aproveitamento capacitação nível 2. Então, o texto seria diferente se fosse outro nível de capacitação. Ok? Direção de capacitação. Então, responsabilidade. A direção de capacitação individual do terreiro cabe as seguintes responsabilidades. Então, o dirigente, que é o líder espiritual, selecionar e matricular os candidatos, né? Capacitação nível 1, como ela não implica participar do corpo mediúnico, então não necessariamente o sarrafo precisa ser alto, né? A seleção, o crivo tem que ser muito rigoroso, né? Agora, se você for habilitar um médium, capacitar um médium para entrar na linha de consulta, opa, seleção do dirigente. Ó, esse médium é muito bom, mas eu acho que ele ainda pode evoluir nos quesitos tais, tais e tais. Então, eu não vou selecionar nem matricular ele nessa capacitação ainda, ok? Avaliação e verificação, como eu falei, ele pode delegar, mas a responsabilidade sempre vai ser dele, tá? Então, ao término da capacitação, será realizada não somente a verificação do desempenho demonstrado pelo aluno, mas também a verificação comportamental. Isso aí pode ser antes ou depois, tá? Dependendo de como a capacitação é empregada na sua casa. Se ela for um pré-requisito para fazer a obrigação, pode ser verificado antes. Pô, eu tô achando que esse camarada ele é muito farrista, ele, porra, agride familiares. Eu acho que ele não tem condições comportamentais de passar para o próximo nível, né? Exagera a bebida, não sei. E não tem condições de passar para o próximo nível. Ok, então avaliação prévia. Ou se, né, a obrigação vier depois, né, pode ser feita após a capacitação do nível específico. Capacitou e tal, só que durante o curso ele não apresentou o comportamento ou, enfim, achamos que o curso ia ajudar ele a melhorar algumas coisas, não melhorou. Ele está capacitado, mas ele ainda não vai, ele não pode fazer a obrigação ou assumir as funções que a capacitação lhe autoriza, ok? Meio confuso aí, mas acho que deu para o básico deu para entender. Ao dirigente ainda, designar sempre que possível, sempre que existir, né? Diretor do curso, em princípio o chefe da seção de doutrina, se existir naquela casa. Como eu já expliquei, pode ser um mais velho também, ou se ele não quiser delegar, pode ser ele mesmo, não tem problema nenhum. Selecionar, modificar, estabelecer novos objetivos para atender às peculiaridades da sua casa. Então, nada mais é do que a alteração de programa doutrinário, que cabe, em princípio, somente ao dirigente. Ao diretor do curso, né? Pode ser o chefe da seção de doutrina, se existir, ou um médium coroado designado pelo dirigente. Então, ele tem que assessorar o dirigente da casa umbandista. Como assessorar? Passando demandas da capacitação. Eu acho que podia ser mais rápido. Não, eu acho que podia ter mais tempo. Não, eu acho que essa aula podia ser acrescentada. Não, essa aula está sendo dentro do terreiro, mas eu acho que a gente podia fazer essa aula na mata. Então, assessorar. Eu acho que ele verificar ali de didática, de material, né, ele pode levar para o dirigente para tentar melhorar ou corrigir procedimentos. Planejar e programar a capacitação. Então, a partir do momento que é delegada a direção, né, para aquele médico específico, então ele tem que planejar.
vai iniciar dia tal. Então ele já monta os quadros de trabalho. Vai começar pelo que? História da Umbanda. Então ele vai montando todo o quadro de trabalho, quando vão ser as aulas, quais horários vão ser as aulas, em que locais vão ser as aulas, qual educador umbandista ele vai designar para dar determinada aula. Então essa é a ideia. Acompanhar o desenvolvimento da capacitação. Então, assim como o dirigente, o diretor do curso da capacitação, ele tem que acompanhar a capacitação. Então, se ele delegou para um médium X o conteúdo de aula de História da Umbanda, então ele tem que dar uma passada na aula, verifica se aquele médium está sabendo explicar de fato o que o dirigente quer passar, verificar se a forma de aula que está sendo explorada se é a mais adequada, se talvez ele não pudesse fazer uma demonstração, enfim, passar um vídeo. Ele tem que acompanhar o desenvolvimento da capacitação, de forma a corrigir possíveis distorções. Então, verificar a elaboração e aplicação de avaliação, se for o caso, né? Aquelas verificações de aprendizagem que a gente já bateu. Consolidar os resultados alcançados pelos alunos, né? Eu não gosto desse sistema de nota no ambiente religioso, mas acompanhar se eles estão alcançando os objetivos, por que não estão alcançando os objetivos, tentar adotar medidas que ajudem, né, a todos alcançarem o mesmo nível. Distribuir os alunos dentro da sessão de acordo com suas aptidões, né? Após aí uma conversa ou uma reunião com os educadores umbandistas, né? Porque a gente vai convivendo no dia a dia, a gente vai vendo o indivíduo que ele tem mais facilidade. Um tem mais facilidade com o número, o outro tem mais facilidade com é mais paciente, então ele poderia estar numa outra sessão. O outro tem uma formação, sei lá, um técnico em administração, ou podia estar na secretaria, podia estar na tesouraria. Então, identificar e designar cada um para uma sessão, um local específico, de forma que cada um possa trabalhar com gosto, entre aspas, né, e dar o seu melhor na sua função. Otimizar recurso humano, né? Gestão de recurso humano, isso aqui. Elaborar o quadro de trabalho, já esgotei esse assunto aí, né? Designar em quadro de trabalho os educadores umbandistas das diversas matérias, também já abordei isso aí. Observar o desempenho dos alunos, suas atitudes e comportamentos, também já esgotei isso aí, tá? Educadores e seus auxiliares, então deverão ser designados como educadores auxiliares médios já capacitados no referido nível, devendo eles. Então, ele já concluiu a capacitação no nível 1, ele está apto a dar aulas sobre as matérias e conteúdos do nível 1. Ponto. Simples assim. Então, os educadores devem empregar todos os esforços necessários, né, para que os alunos alcancem os padrões mínimos exigidos, né, dos objetivos. Elaborar um conceito, não um conceito, né, mas é aquela ideia de observar o comportamento da pessoa e ver se ela está apta a desempenhar as funções que o nível de capacitação exige, né, e passar isso para o diretor, que consequentemente vai transmitir isso ao dirigente. Verificar o desempenho individual do aluno, né, conforme definido no objetivo, e elaborar as avaliações, se for o caso de avaliações, né. Ao aluno, ele deve conhecer a programação da capacitação, então tem que conhecer o PD e os detalhes, né, referentes aos objetivos, e se empenhar para cumprir bem a sua capacitação. É o básico de todo aluno. Dentro do planejamento de capacitação, então o quadro de trabalho regulará a execução do programa doutrinário. Então, todas as atividades, aulas, viagens vão estar dentro do quadro de trabalho, né? Então, nessa ótica de planejamento. Então, realização de atividades previstas dentro do quadro de trabalho, verificação dos objetivos a serem alcançados, programa doutrinário, quadro de trabalho, participação, se for o caso, em outras atividades correntes, pode ser uma visita a um outro centro, pode ser uma atividade prática no ambiente da natureza. O programa doutrinário faz apenas uma estimativa de carga horária por matéria, né, consolidado no quadro geral e no quadro de matéria, mas, como eu sempre falo, cabe ao dirigente essa determinação e ou alteração da carga horária.
dentro de uma avaliação do aluno. Então, a avaliação do aluno será realizada de acordo com os objetivos propostos por cada matéria. Tal avaliação constitui-se de ferramenta para verificação de aprendizagem, podendo ser realizada através de questionários, indagações orais e ou atividades práticas. Isso aí pode ser imediatamente após a aula. Acabou a aula, 10 perguntinhas. Quem foi o anunciador da Umbanda no plano material? Quem foi Gabriel Malagrida? Qual a legislação? Então, ali na hora a minha pergunta pode ser um questionáriozinho impresso também, não tem problema. Mas lembrando que essas avaliações aqui não visam constranger ou ranquear, né, o médium do melhor para o pior, nada disso. É só ver se os objetivos estão sendo alcançados, né? Porque muitas das vezes a pessoa fica com dúvida, mas não pergunta ali porque fica com medo de virar chacota e tal. E a ideia é acabar a aula e nenhuma dúvida ficar sem ser sanada. Exclusão de aluno da capacitação. Então, os alunos somente serão excluídos da capacitação pelos seguintes motivos: se apresentarem problemas disciplinares ou comportamentais, né? Brigar com o educador, brigar com o dirigente, brigar com o diretor, entende? Essa é a ideia. Coisas graves. Ou se eles solicitarem sua exclusão da referida capacitação. Isso aqui eu coloquei porque pelo menos a minha visão, mas se o dirigente ele tiver uma visão mais específica, né? Eu quero ranquear, eu quero botar prova e se não atingiu 5 na prova vai ser excluído. Então isso é individual, né, do dirigente, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui também não, mas essas aqui seriam as únicas causas que eu verificaria como excludente da capacitação. Acho que sempre dá para recuperar, né? É só o dirigente ter um pouco de paciência, ele fazer aulas de recuperação e fazer um trabalho via WhatsApp, eu não sei, tem que usar a criatividade, mas a ideia é recuperar. Sempre dá para recuperar. Agora, desvio comportamental de caráter já é mais complicado. E se a pessoa quiser pedir também, viu que pensou uma coisa, viu que não era, também não tem muito que o dirigente fazer. Ok? Estrutura do programa doutrinário. Então, o programa doutrinário baseia-se na perspectiva de aula voltada para o desempenho de funções básicas. Funções básicas dentro do terreiro. Funções básicas é você limpar um material litúrgico, é você fazer uma faxina no terreiro, é você firmar sua vela para o seu anjo de guarda, é você saber entrar no terreiro, você saber sair, você bater sua cabeça. Essa é a ideia, você ajudar na cantina, ajudar na arrecadação de alimentos, né? Compreensão religiosa mínima de sua realidade terreiro, então você entender o mínimo do que é Umbanda, o mínimo do que é a espiritualidade, o mínimo do que é orixá, nesse nível específico aqui que é o nível 1, tá? Se fosse outro nível de capacitação, a estrutura ia ser outra. Habilitar o médium para ocupar cargos na casa umbandista que não exijam habilitação especial. Então não é um Maiabaxé, não é um mão de Ofá, não é um Ogã, não é um... coisas básicas. Coisas básicas. Ocupar uma sessão, fazer uma limpeza, ajudar na cantina, ajudar na arrecadação, preparar ambiente de liturgia, etc. Os objetivos de cada aula são apresentados como um elemento auxiliar para o educador, né? Como a gente viu lá no conteúdo. Então ele bateu o assunto, do lado já está o objetivo, né? Do que ele tem que explorar e o que o aluno tem que entender e alcançar. Numeração dos objetivos. Então, os objetivos estão numerados dentro da seguinte orientação. Então, 1 a N1, por exemplo. Então, 1 indica a matéria, no caso 1, História da Umbanda. A letra A, que vem logo em seguida, indica qual assunto, então precedentes históricos. E o conjunto N1 indica o nível de capacitação. Então, N1, nível 1 de capacitação. Por que isso? Porque no mesmo quadro de trabalho, né, o dirigente ele pode colocar 2 ou 3 capacitações. Aí vai ter lá, segunda-feira, 1AN1. Opa, então capacitação nível 1, aula de História da Umbanda. Na terça-feira, 1AN2. Opa, fundamento doutrinário, sei lá, fundamento do passe. Já é a capacitação nível 2. Então o cara só olha o código e já sabe qual que é a matéria e qual que é o grupo específico que vai participar daquele conteúdo.
né? Então, conjunto N1, como eu já falei, nível 1. Normas complementares, como eu já falei lá anteriormente nesse mesmo vídeo, é toda legislação, documento que pode ser inserido, acrescentado, modificado dentro do programa doutrinário. Tá? Já falei sobre isso aí, não vou explorar mais não. Então, distribuição no tempo de aulas. Você encontrará nas páginas que se seguem uma proposta para a distribuição de tempo para o desenvolvimento do programa doutrinário. O dirigente poderá, em função dos recursos disponíveis, das características dos alunos e de outros fatores, alterar a carga horária das matérias na distribuição sugerida. Então, como eu sempre bati aqui desde o início desse vídeo, a palavra final sobre carga horária será sempre o dirigente. Esse aqui foi o que eu mostrei para vocês lá no outro PDF, tá? Então, as disciplinas aqui, suas respectivas cargas horárias e a carga horária total lá no final. Ficha controle de aprendizagem, a FICA. Então, não há capacitação individual que possa ser conduzida satisfatoriamente sem controle, acompanhamento individual, tá? Que também já foi mostrado aqui lá no, no meio do vídeo, no final do vídeo, enfim. Nesse mesmo módulo aqui, foi mostrado lá, no outro PDF, ok? Então, zero dúvidas. Matérias. Então, a seguir apresentaremos os objetivos propostos que devem ser alcançados em cada matéria dentro da capacitação individual nível 1. Os médicos que forem encarregados da função de educador umbandista devem se preocupar em ministrar suas aulas de forma que todos os alunos alcancem os objetivos propostos e estejam em condições de passar para o próximo nível de capacitação. Também já foi mostrado lá no outro PDF, tá? Então tá aí história da Umbanda, carga horária estimada, né? Então o código, sempre batendo no código. E abaixo disso tudo aí a bibliografia que foi utilizada para a confecção desse assunto específico, né? Então 1A, N1, precedentes históricos. 1A, precedentes históricos. História da Umbanda, precedentes históricos. 1B, N1. Então 1, história da Umbanda. B, as religiões do Rio. Objetivo, explicar quem foi João do Rio, expor sobre a pesquisa feita no livro As Religiões do Rio, apresentar as religiões que futuramente influenciaram a Umbanda. Ok? E do lado aí o padrão mínimo que os alunos devem alcançar nesta matéria específica, ok? Tem mais uma matéria aqui, ó, para exemplificar fundamentos doutrinários. Viu que o código já mudou, né? Aqui, ó, código 1, história da Umbanda, matéria 1, matéria 2, fundamentos doutrinários. Então, 2A, N1, importância do estudo para um umbandista. Então, demonstrar a importância do estudo para um médium umbandista, citar a base bibliográfica de estudo para o médium, citar alguns canais conhecedores de umbandistas. Essa é a ideia. 2B, N1. Então, vamos falar sobre Deus. Então, entender o que é Deus, citar quais características de Deus, citar a visão de Deus e outras religiões, explicar quem é Deus na Umbanda, né? E, do lado, o padrão mínimo que os alunos devem alcançar. Bibliografia, que vem logo após os assuntos aí. Então, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, Teologia de Umbanda e suas dimensões, do Ademir Barbosa Júnior, né? Então, essa aqui foi só para exemplificar. Eu poderia usar outros autores, outros títulos, etc. Ok? Acho que esse foi o vídeo mais extenso desse conteúdo até agora. É extenso e muito importante, tá? Porque o programa doutrinário ali vai ser a base da gestão escolar, vamos colocar dessa forma, dentro da casa umbandista. Ali ele vai padronizar os procedimentos, as matérias, disciplinas dentro da sua realidade, das suas crenças, e vai estar aquele terreiro, dentro daquele terreiro, todos estarão falando a mesma língua, todos terão a mesma aula, todos alcançarão ou terão alcançado os mesmos objetivos, né? E não existirá o que eu vi em muitos locais, que é aquela carência doutrinária, né? É o médium procurando fonte de saber em outras casas, na internet, etc. Porque o dirigente, através do seu planejamento, através do seu programa doutrinário, através
da sua capacitação vai conseguir saciar de conhecimento toda a sua corrente mediúnica. Ok? Muito obrigado a todos pelos olhos e ouvidos atentos. Vamos que vamos.